Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC, e também o máximo divisor comum, conhecido como MDC. Muito bem. O mínimo múltiplo comum de dois números inteiros positivos A e B, que a gente costuma denotar por MMC de A e B, é o quê? É o menor número que é múltiplo tanto de A quanto de B. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o valor 6. Por quê? Se a gente analisar aqui quais vão ser todos os múltiplos de 2, a gente tem os seguintes números: o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 e assim sucessivamente. Por outro lado, se a gente analisar os múltiplos de 3, a gente vê que eles são os números 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Analisando os múltiplos de 2 e de 3, a gente pode destacar todos aqueles que são múltiplos comuns, tanto a 2 quanto a 3. Por exemplo, o valor 6. Eu destaquei em vermelho aqui o 6, por quê? Porque o 6 é um múltiplo de 2, mas o 6 também é um múltiplo de 3. Então, o 6 é um múltiplo comum a 2 e comum a 3. Além do 6, a gente vai ter outros números que também são múltiplos comuns, de 2 e de 3. Por exemplo, o 12 é um múltiplo de 2 e também é um múltiplo de 3. O 18 é um múltiplo de 2 e de 3. O 24 é um múltiplo de 2 e de 3. E assim por diante. Calcular ou determinar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é você vir aqui entre todos esses múltiplos que são comuns e tomar o menor deles. Ou seja, você pega o mínimo entre os múltiplos que são comuns. Que no caso aqui, como vocês podem observar, vai ser exatamente o valor 6. Então, 6 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Muito bem. Em geral, quando a gente tem número pequeno assim, é fácil você analisar os múltiplos e determinar qual que é o menor deles, né, que é comum aos dois. Porém, para números maiores, pode não ser tão fácil determinar quem vão ser os mínimos múltiplos comuns dos números. Ok? Então, a gente tem um algoritmo para a gente poder calcular o mínimo múltiplo comum. Então, a gente tem aqui um algoritmo. Okay? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó. Suponha que a gente quer calcular o mínimo múltiplo comum, pegar um outro exemplo, dos números 12 e 30. Bom, pessoal, o algoritmo para calcular o mínimo múltiplo comum, basicamente você tem que fatorar tanto o 12 quanto o 30 em fatores primos. E para fazer isso, a gente faz o seguinte: a gente coloca aqui o 12 e o 30. E o que a gente vai fazer? A gente vai dividindo esses números, pelo menos tentando dividir ele, pelos primos na ordem sequente. Então, você vai primeiro tentar dividir por 2, depois você tenta dividir por 3, depois você tenta dividir por 5 e vai dividindo os dois números ao mesmo tempo. Caso não seja possível dividir o número por aquele primo, você ou passa para o outro primo, e caso seja possível dividir apenas um deles, você divide aquele número e você repete o outro. Vamos fazer aqui que é mais fácil para a gente enxergar isso aqui. Por exemplo, primeiro então aqui a gente tenta dividir por quem? Por 2, que é o primeiro primo que a gente tem aí. Bom, aqui os dois números dividem por 2, então vamos dividir. 12 dividido por 2, a gente sabe que dá quanto? Que dá 6. 30 dividido por 2 dá o valor 15. Agora a gente tenta dividir de novo por 2. Você sempre tenta dividir pelo menor primo possível. Será que dá para dividir isso aqui por 2? Bom, o 6 dá para dividir por 2, o 15 não dá para dividir por 2, mas como dá para dividir por 2 o 6, a gente divide. Então, a gente coloca o 2 aqui. 6 dividido por 2 dá o valor 3. 15 dá para dividir por 2? 15 não dá para dividir por 2. Então, a gente repete o 15 aqui. Agora, a gente tem que dividir por 2 esses números aqui. Sempre você tem que dividir pelo menor primo. Dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2. Então, o que você faz? Você avança para o próximo primo. Quem que é o próximo primo depois de 2? É o 3. Então, agora você tenta dividir por 3. Dá para dividir por 3 o 3? 3 dá para dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega no 1 aqui, pelo menos nessa coluna aqui, você para o processo. Ele terminou aqui. Mas você tem que continuar até as duas colunas chegar em 1. Ok? O 15 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5.
1 e 5, vamos tentar dividir por 2, não dá, por 3 também não dá. E quem que é o próximo primo depois do 3? É o 5, então a gente tem que dividir por 5. Bom, o 1 aqui o processo já terminou, então eu repito 1 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Então veja que quando chega aqui as duas colunas no 1, o processo termina. E o que você faz agora? Você multiplica esses números aqui. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 12 vai dar 60. Então, quando você multiplica todos esses números aqui, isso aqui dá 60. O que isso significa, pessoal? Isso significa que o mínimo múltiplo comum de 12 por 30 é o valor 60. Ok? É o valor 60. Observa, pessoal, que nesse exemplo aqui, o mínimo múltiplo comum, bastou eu apenas multiplicar o 2 pelo 3, que já deu o mínimo múltiplo comum. Agora, só que isso aqui não é regra, você não pode fazer isso sempre. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse multiplicado 12 por 30, o 12 por 30 ia dar 360. Ok? 360. 360 é um múltiplo comum de 12 de 30? Sim, ele é um múltiplo comum de 12 de 30, porque 360 é igual a 12 vezes 30. Então, ele é múltiplo comum dos dois números. Porém, ele não é o menor múltiplo comum. Ele não vai ser o mínimo entre os múltiplos comuns. Então, que nesse caso aqui vai ser, na verdade, o 60. Então, você não pode simplesmente multiplicar dois números. Por que aqui deu certo e aqui não deu? Na verdade, pessoal, aqui deu certo porque o tanto 2 quanto 3 é primo. Então, se você analisar pelo algoritmo, ó, se você fizer pelo algoritmo aqui, isso aqui divide por 2, dá 1. 3 dividido por 2? Não, então eu mantenho 3. Aqui agora divido por 3 e eu chego em 1 em 1. 2 vezes 3, 6. Então, esse algoritmo também dá certo aqui. Que, na verdade, aqui, coincidentemente, foi multiplicar o 2 pelo 3. Ok? Na verdade, basta para você multiplicar. O mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação dos dois membros quando eles não tiverem divisores comuns. Ok? Por exemplo, vamos pensar aqui o 4 e o 9. Né? Vamos calcular aqui o MMC entre 4 e 9. O 4 e o 9 eles não têm divisores comuns. O 4 só divide por 2 e o 9 só divide aqui por 3. Né? Então, você não tem divisor comum. Claro, o 1 é divisor comum sempre, então não conta. Né? Mas o que acontece aqui? Nesse caso aqui, como eles não têm divisores comuns, nesse caso você também pode multiplicar. 4 vezes 9 vai dar 36. Então, você multiplica para obter o múltiplo comum apenas quando eles não têm divisores comuns ou quando eles são primos. Okay? Na dúvida, aplica o algoritmo. Aqui também vai dar certo. Quer ver só? Vamos aplicar o algoritmo aqui para vocês verem. 4 dividido por 2 dá 2. O 9 dividido por 2 eu repito. Divido por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 9 não divido por 2 eu repito. Agora aqui eu divido por 3. Dá 1 e 3. Eu divido por 3 novamente. Dá 1 e 1. E quando você multiplica, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Okay? Então, toda vez que você estiver calculando o mínimo múltiplo comum e os números, você conseguir saber que eles não têm divisores comuns a não ser o 1, que é o caso, por exemplo, com 4 e 9, ou se você estiver calculando o mínimo múltiplo comum entre dois números que já são primos, você só multiplica um pelo outro. Okay? Mas, muito cuidado ao fazer isso. Se você fizer isso e o número tiver divisor comum, você vai errar. Okay? Então, na dúvida, aplica sempre o algoritmo que não tem erro. Você, mesmo que for um desses casos aqui, você aplica o algoritmo, você sempre acha o mínimo múltiplo comum. Okay? Porém, se você já tiver uma facilidade aí de conseguir ver que os números ou são os dois primos ou que não tem divisores comuns, você pode apenas multiplicar um pelo outro. Bom, vamos falar agora do máximo divisor comum. O máximo divisor comum de dois números inteiros positivos, A e B, que a gente costuma chamar de MDC de A e B, é o maior número que divide tanto A quanto B. Ok? Então, vamos analisar aqui, ó, o máximo divisor comum de 24 e 36. Ele vai ser 12. Por quê? Vamos analisar quem são os divisores de 24. Os divisores de 24 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. E os divisores de 36 são quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o próprio 36. Então, vejam vocês que todos esses números aqui são divisores de 24 e todos esses outros números aqui são divisores de 36.
Entre esses divisores, a gente pode ver alguns que são comuns entre os dois números. Por exemplo, o 1 é um divisor comum, tanto de 24 quanto de 36. O 2 é um divisor comum de 24 e 36. O 3 é um divisor comum. Todos esses que eu destaquei em vermelho são divisores comuns a 24 e a 36. Ou seja, eles dividem ambos os números, 24 e 36. Então, o que é você calcular o máximo divisor comum? O máximo divisor comum é você analisar todos os divisores comuns aos dois números e tomar o maior deles, que no caso aqui foi 12. Por isso que o máximo divisor comum de 24 e 36 deu 12. Ok? A gente tem um algoritmo para calcular o máximo divisor comum também, que a gente chama de algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides. Bom, pessoal, como funciona esse algoritmo aqui? Eu vou fazer aqui para esse exemplo aqui para vocês analisarem. Então, ó, você vai primeiro pegar aqui os números que você estão calculando o máximo divisor comum, né? Então, você pega o maior deles, coloca aqui o maior deles, que no caso ali é o 36. Aí, o que acontece, pessoal? Você vai fazer uma tabelinha aqui. Ok? Você vai montar como se fosse uma tabela aqui. Aqui você vai colocar o quociente. E aqui você vai colocar o resto. Que quociente, que resto, pessoal? Aqui você vai colocar o número 24, que é o outro número que você está querendo calcular o quê? O máximo divisor comum. Então, você vai fazer o seguinte agora. Você vai fazer o quê? Você vai dividir o 36 por 24. Aqui em cima você coloca o quociente dessa divisão e aqui embaixo você coloca o resto, ok? Então, vamos lá. Como que funciona isso? Então, a gente divide aqui o 36 por 24, ok? 36 por 24 vai dar 1, né? 1 vezes 24 dá 24, 36 menos 24 dá 12. Então, quem que é o quociente? O quociente é 1, coloca 1 aqui. Quem que é o resto? O resto é 12, coloca aqui. Muita atenção nesse passo agora. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse resto e você vai colocar ele aqui nessa posição. Então, você pega esse mesmo número que obteve aqui e você coloca aqui. E agora você vai repetir o processo. E vai fazer o quê? Você vai agora dividir o 24 por 12, né? Então, quando você dividir o 24 por 12, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 2 dá 24. 24 menos 24 deu o resto 0. Atenção para o resto 0. Por quê? O resto 0 ele indica para você que você terminou o algoritmo. Terminou o algoritmo. Então, ó, você vai colocar o 2, que é o quociente aqui em cima, e você colocou o 0. Chegou no resto 0, terminou o algoritmo. O que, que isso significa? Que o cara que sobrar aqui nessa posição é o seu máximo divisor comum. Por isso que quando você calculou, então, o máximo divisor comum de 24 e 36... Opa! Quando você calculou o máximo divisor comum de 24 e 36, isso deu o valor 12, né? Desculpa aí, pessoal, essa caneta aqui eu estou pegando um jeito aqui ainda. Então, deu o valor 12, que é exatamente o valor que você obteve aqui. Ok? Bom, eu vou fazer um outro exemplo agora, né? Eu vou limpar essa tela aqui para a gente ter mais espaço, que a gente aplica esse algoritmo aqui também. Porque aqui, assim, não é difícil você exibir quem são os divisores comuns e considerar o maior dele, ok? Então, pode parecer no primeiro momento que você não precisaria fazer todo esse algoritmo, essas divisões aqui. Mas, quando os números são altos, aí você perde o controle, fica muito difícil você determinar o máximo divisor comum exibindo todos os divisores de um número, né? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui que a gente vai aplicar o algoritmo de Euclides, né? Então, vamos calcular, por exemplo, o máximo divisor comum desses dois números aqui, ó, 948 e 432. Então, mesma coisa, né? A gente vai ter que montar a nossa tabelinha aqui, ok? Então, a gente vai ter aqui um espaço aqui que a gente vai colocar o quociente. A gente vai ter um espaço aqui que a gente vai colocar o resto, ok? Aqui a gente vai colocar o maior dos números que você está calculando, o máximo divisor comum, que no caso aqui é
948, ok? E aqui a gente vai colocar o 432, né? Muito bem. E aqui a gente vai montar a nossa tabela aqui para calcular. Ok, vamos lá. Então, vamos dividir o quê? 948 por 432. Isso aqui vai dar, o mais próximo aqui vai ser o 2, né? Porque 2 vezes 432 é 864. 948 menos 864, isso aqui vai dar para você 84, ok? Então, o que acontece? O quociente aqui em cima vale 2 e o resto vale 84. O que você faz, então? Sobe esse 84 aqui para essa posição aqui. Coloca aqui o 84. E agora você vai dividir o 432 por 84. O mais próximo aqui vai ser 5, né? 5 vezes 80 dá 400, 5 vezes 4, 20, então dá aqui 420, né? 432 menos 420 dá 12. Então, quer dizer o quê? O quociente é 5, o resto é 12. Coloca aqui em cima o quociente 5, coloca aqui o resto 12, né? O valor 12. E agora você faz o quê? Você sobe o valor 12 aqui para essa posição e vamos repetir o argumento. Agora você vai dividir, então, o 84 por 12, né? Nesse caso aqui, a gente tem um valor exato, que é 7, né? 7 vezes 10, 70. 7 vezes 2, 14. 70 com 14, 84. Então, 7 vezes 12 dá 84. 84 menos 84 deu 0, o resto 0. Quer dizer o quê? Que o nosso processo vai terminar. Então, coloca aqui o quociente 7, coloca aqui o resto que deu 0. Chegou no 0 aqui no resto, o processo terminou. Isso quer dizer o quê? Que o cara que sobrou aqui vai ser o seu máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum de 948 e 432 é 12. Okay? Então, aqui você calculou o máximo divisor comum. Então, esse algoritmo aqui é bem útil para você obter o máximo divisor comum. Ok, pessoal? O máximo divisor comum, você tem uma propriedade dele. Quer dizer o quê? Toda vez que você calcular o máximo divisor comum entre dois números, A e B, e o valor der 1, então, o número A e o número B, ele é chamado de primo entre si. A e B são primos entre si. Ok? Por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo aqui, né? De dois números que são primos entre si. Vou apagar aqui. Vamos calcular aqui o máximo divisor comum de 4 e 9. De 4 e 9. Vamos aplicar o algoritmo aqui para vocês treinarem o algoritmo, né? Então, você vai colocar aqui o quociente, aqui você vai colocar o resto, e aqui você coloca o maior número, que é o 9, né? Deixa eu fazer mais espaçado isso aqui. Estou fazendo muito apertado aqui, né? Então, ó, coloca aqui o quociente, coloca aqui o 9, coloca aqui o resto, né? E coloca aqui o 4. Então, vamos lá. Vamos dividir o 9 pelo 4, que vai dar 2. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. 9 menos 8 dá resto 1, né? Então, quando você dividiu, você teve um quociente 2, o Q aqui de quociente, e você teve o resto 1. Bom, o resto não deu 0, quer dizer o quê? Que o processo, ele continua. Coloca o número 1 aqui. Colocou o número 1 aqui, então agora você vai fazer o quê? 4 dividido por 1, né? Quando você faz 4 dividido por 1, isso aqui dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 deu 0, né? Então, o quociente aqui deu 4 e o resto deu 0. Resto 0, o algoritmo terminou. Quem que é o seu máximo divisor comum? É o valor 1. Então, nesse caso aqui, o seu máximo divisor comum de 4 e 9 foi 1. Como o resultado aqui deu 1, a gente pode falar que o 4 e o 9 são números primos entre si. Ok, pessoal? Bom, o que eu queria falar para vocês, então, aí de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum era isso. E até uma próxima oportunidade.